Fala, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior, mais uma vez aqui trazendo a aulinha semanal para vocês, galera. E vejam só, pessoal, dessa vez eu estou trazendo sobre um assunto aqui bem interessante, tá? Vai ser uma aulinha um pouquinho mais pontual, certo? Então, já vai se ajeitando aí e bora para mais uma aula. Professor, mas sobre o que é a aula? Sobre o sistema endócrino, pessoal. É isso aí. Professor, não faço ideia do que seja isso. Então, se acomode e venha comigo, lembrando que essa é mais uma aula voltada para o ensino fundamental do 5º ano, onde eu utilizo ali o material de vocês, né? Que é o material do sistema de ensino da Anglo. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O módulo de vocês começa justamente mostrando aqui, né? Uma imagenzinha bem interessante ali de uma montanha-russa em um textinho falando sobre a adrenalina. Já já a gente vai dar uma destrinchada aqui. Vocês já pararam para perceber e pensar certas coisas que acontecem com o nosso corpo durante o dia? Por exemplo, fazendo uma leitura bem breve aqui, tá? Nesse primeiro parágrafozinho aqui a gente já pode perceber algumas perguntas bem pertinentes, certo? O que controla o nosso sono? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que nosso coração dispara quando nós sentimos medo? O que provoca a saída do leite das glândulas mamárias das mães após o nascimento dos bebês? Pois é, tudo isso está relacionado com o sistema endócrino, tá, pessoal? É mais um sistema que nós vamos estudar aqui, então, relacionado ali com o corpo humano, beleza? Nós vamos ver aqui o que são glândulas, o que são hormônios e quais algumas funções ali desses hormônios, certo? Claro, nós não vamos estar citando todos eles, porém os principais, ok? Então, já puxa um cafezinho aí, ou um achocolatado, enfim, o que você achar melhor. Professor, pode ser chocolate quente? Pode sim. Professor, pode ser suco? Pode sim. E vamos lá, vamos embarcar nessa jornada aqui e seguindo aqui essa adrenalina, aqui, sentindo fortes emoções nessa aula aqui de ciências, beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, leitura contextual. O que eu fiz? Eu ampliei aqui o texto para a gente dar uma olhada aqui, tá? Ó, todo mundo, primeiro, o título, tá? Adrenalina, a mensageira das fortes emoções. Vocês podem estar puxando da memória de vocês que eu já mencionei da adrenalina para vocês algumas vezes, né? Em algumas aulas anteriores ali, certo? Então, o texto diz o seguinte, pessoal, todo mundo já passou por uma situação em que sentiu medo, ok? O coração dispara, as mãos e as pernas tremem, né? Dá aquela tremedeira, a gente começa a suar frio, certo? Existem várias reações que o nosso corpo sente ali nesse momento, independente ali do estímulo que causar isso, certo? Um exemplo disso pode ser a montanha-russa. Algumas pessoas, como essa mulher, por exemplo, podem sentir euforia, alegria ali. Outros podem ficar apavorados, como esse carinha aqui, certo? Então, isso aqui está sendo provocado, essas reações aqui estão sendo provocadas pela adrenalina, tá? Então, basicamente, a adrenalina seria um hormônio bem primitivo que nós temos dentro de nós produzimos ele, certo? E vamos produzir mais em situações ali de pânico, de medo, ok? Então, ao sinal que algo não vai bem, é como se todos os nossos órgãos trabalhassem para arrumar um jeito de escapar daquela enrascada. Por exemplo, uma situação ali de vida ou morte. A responsável por tudo isso é a adrenalina, né? A substância mensageira de fortes emoções, literalmente. Então, quando a gente está calmo, quando está tranquilo, parado ali, sereno, quando tudo está calmo, a adrenalina ela fica concentrada ali na glândula suprarrenal, essa que eu já mencionei para vocês naquela aula de sistema urinário. Lembra que eu mostrei lá os rins e aquele chapeuzinho do rim? Tá lembrando? Aquele chapeuzinho amarelinho é aquela glândula suprarrenal ou adrenal, ok? Ela recebe esse nome por estar localizado justamente acima dos rins, certo? Rins, renal, suprarrenal, né? Acima, sobre o rim, ok? Porém, quando pressentimos um perigo, a adrenalina sai do esconderijo, que seria, no caso, essa glândula, ela vai entrar no sangue e chega a vários outros órgãos, certo? Então, ameaça ali, né? Nosso corpo pode usar os 5 sentidos, por exemplo. E eles vão amplificar isso, certo? Cada um deles é capaz de ativar uma região do cérebro, atuando no controle das emoções, da memória, do aprendizado e dá o alerta para que a adrenalina saia das glândulas e comece a viajar pelo corpo. Beleza?
Basicamente, essa adrenalina ela vai chegar aos órgãos, certo? E vai mandar ali o sinal de perigo. Ó, faz alguma coisa, meu filho, que tá tenso aqui. A situação tá complicada, é vida ou morte aqui. Ou então é uma situação ali de perigo. Então, precisamos tomar posicionamentos em situação de perigo, né, pessoal? Como, por exemplo, fugir é uma opção. Ou lutar também é outra opção, ok? Então, um dos primeiros órgãos ali a receber essa mensagem é justamente o coração. Ele vai disparar ali, né? Por quê, professor? Porque a gente vai precisar bombear mais sangue para o nosso corpo, certo? Sangue esse que também vai estar carregando mais adrenalina, certo? E logo depois também os pulmões, obviamente, vão trabalhar mais. Faz sentido, né? Afinal de contas, a gente vai precisar oxigenar mais os nossos músculos. Para quê? Para ter energia para a gente poder fugir. A gente vai precisar usar os músculos ali das pernas, dos braços, ok? Do movimento como um todo ali, a locomoção do nosso corpo, certo? Então a gente precisa estar preparado para fugir, por exemplo, para correr, para pular em cima de um muro ali, enfim, está sendo perseguido por um cachorro ali que está correndo ali, enfim, tem que sair correndo junto, né? Então é só um exemplo, né, pessoal? Existem várias situações, certo? Então, quanto maior for o susto, mais forte será o sinal de alerta, mais adrenalina a gente vai estar sentindo ali nos nossos órgãos, beleza? Então, basicamente, essa é uma leitura só para a gente contextualizar e entender um pouquinho como que funciona a adrenalina, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar de casos ali extremos, onde há tanta adrenalina que a pessoa, ela libera tanta adrenalina ali para os músculos, ali para o corpo dela, que ela é capaz de fazer coisas que parece coisa de super-herói, assim, sabe? Ganhar uma super força ou uma super velocidade, certo? Para fugir ou para enfrentar algum perigo, certo? Então, vamos continuar aqui. Responda rápido. Professor, como assim? Como assim? Eu acabei de pegar meu café aqui. Pera aí. Não, bem, foi a leitura para contextualizar, então já vamos responder aqui para exercitar. Seguinte, vamos nessa. Letra A. Qual que é o órgão do nosso corpo que reconhece o perigo? E qual que é a resposta dele? Bom, vocês podem estar acompanhando também na apostila de vocês ou no caderninho de vocês para vocês estarem anotando isso como forma de estudo, beleza? O que eu coloquei aqui? Vamos dar uma olhada aqui na resposta? Vamos dar uma conferida? Bom, o cérebro ele vai reconhecer o perigo e, como resposta, ele vai enviar a mensagem à glândula suprarrenal que vai liberar essa adrenalina, ok? E ela vai ser carregada no sangue, beleza, pessoal? Ok, professor, tranquilo. Qualquer coisa, gente, pausem o vídeo para anotar, certo? Combinado? Então vamos direto aqui para a letra B. Vamos lá. Uma vez liberada na corrente sanguínea, a adrenalina atua em um único órgão. O que vocês acham? Será que vai ser em um só? Sim ou não? E vamos ver aqui a explicação. Seguinte, o que eu trouxe de resposta para vocês aqui? Na verdade, a adrenalina ela vai atuar em vários órgãos, em diferentes órgãos, como por exemplo ali os pulmões, o coração, ok? Faltou colocar aqui o coração, ó, como o coração, que ele vai acelerar o batimento, beleza? Peço desculpas aqui, é coração, tá? E os pulmões aumentam a frequência respiratória, beleza? Tranquilo, professor. Que mais de órgão que vai ter ali o efeito da adrenalina? Bom, os músculos, certo? A gente vai precisar deles para correr, para fugir. Por exemplo, um outro exemplo, né, no caso, poderia ser a pupila do olho, ela vai ficar dilatada, ok? Enfim, pessoal, a adrenalina ela vai estar ali atuando em mais de um órgão, nunca em um único órgão só, ok? Vamos para a letra C aqui, ó. Então, letra B, a adrenalina atua em diferentes órgãos, como o coração, faltou colocar aqui, certo? Acelera o seu batimento e os pulmões aumentam a frequência respiratória. Trouxe apenas 2 exemplozinhos aqui para vocês, tranquilo? Vamos ver a letra C aqui, ó. Por que a adrenalina promove tais ações nos órgãos quando estamos em situação estressante? Vamos dar uma conferida na resposta? Basicamente, ela é liberada a fim de preparar o nosso corpo para lutar, fugir ou enfrentar uma situação de tensão e estresse. Chamamos também de instinto de luta ou fuga, tá? Vocês podem perceber, por exemplo, que isso não tá só na gente, tá, pessoal? Os outros animais, outras espécies também vão ter isso, também vão sentir isso, ok?
Um cachorro, quando for ameaçado, ele vai tentar rosnar, ele vai tentar ali lutar, avançar ou fugir, ok? Um gato também, enfim. Pode ser um leão também, se ele se sentir ameaçado, ele vai para a briga ou ele vai fugir, ok? E por aí vai. Existem vários exemplos disso, né? E cada animal pode reagir de uma forma diferente. Tem animais, por exemplo, que se fingem de morto, né? Então, são só algumas questõezinhas para a gente estar ali fixando sobre a adrenalina, beleza? Vamos à sequência aqui. Vamos lá. O que mais? Bom, pessoal, a apostila de vocês traz o seguinte, na letra D, fala para conversar com o colega e responder, né? Um papo aqui, um bate-papo, mas a gente vai estar fazendo aqui diretamente nessa aula, beleza? A pergunta é a seguinte, por que, numa situação estressante, o coração e os pulmões trabalham com mais intensidade? Eu expliquei lá atrás, né? O que acontece? Em situações estressantes, o cérebro vai preparar o corpo para fuga. A gente precisa estar preparado para fugir ali, para sobrevivência, certo? Então a gente vai precisar usar os músculos, que por sua vez a gente vai precisar de quê? De energia e de oxigênio, beleza? Energia é essa que vai estar ali na glicose ali do sangue, ok? O oxigênio também. Então a gente vai precisar dos pulmões para fazer essas trocas gasosas, a gente vai precisar do coração para bombear o sangue para o corpo, beleza? Então a gente vai precisar de muito sangue para isso. Beleza? Lembrando que novamente a adrenalina ela vai se encontrar também no sangue, ok? Porque ela vai ser liberada para os outros órgãos e vai chegar nesses órgãos através do sangue. Entendi, professor. Faz sentido. Faz, né? Beleza, então vamos para a letra E aqui para finalizar. Ó. Reflita e depois responda. Porque, às vezes, mesmo depois de alguns minutos do susto, ainda pode-se sentir o efeito da adrenalina como o coração acelerado. É uma boa pergunta, tá, pessoal? Se vocês já sentiram, já tomaram um susto, o que acontece? O nosso coração, ele dispara, né? A gente fica apavorado e leva um tempo mesmo, tá? Porque quando o susto é grande, a glândula, ela libera mais adrenalina. Então, demora mesmo um pouquinho mais para voltar à condição normal. Tá? É normal isso, tá, pessoal? Leva um tempinho e esse tempinho vai mudar ali de pessoa para pessoa, beleza? Então, seguindo, agora a gente não pode deixar de falar sobre o sistema endócrino sem falar das glândulas, beleza? Se vocês notaram aqui, ó, no plano de fundo eu já trouxe alguns exemplozinhos de glândulas. Tranquilo? Vocês podem notar, claro, né, que elas também se repetem. Ó, por exemplo, temos aqui o rim com um chapeuzinho, né? Qual que era o chapeuzinho mesmo? A suprarrenal ou adrenal. Temos a glândula tireoide, o pâncreas, o próprio cérebro, que dentro dele existe ali a glândula pineal, certo? Enfim, a hipófise e por aí vai. Ovário, testículo e timo, enfim. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha inicial aqui. Ó. Trouxe para vocês, na apostila de vocês na realidade, existem aqui essas glândulas destacadas, tá? O que acontece? Vamos de cima para baixo. No cérebro, por exemplo, a gente pode encontrar no hipotálamo, a gente pode encontrar a hipófise, uma glândulazinha também chamada de glândula pituitária. Nossa, professor, que nome bizarro. Pode chamar de hipófise, certo? Carinhosamente de hipófise, que é um pedacinho ali da pontinha do hipotálamo. Lembra do hipotálamo que a gente viu lá na aula de sistema nervoso? Também tem uma glândulazinha aqui, ó, chamada de glândula pineal. Professor, precisa estar lembrando do nome de todas essas glândulas? Bom, aos poucos, pessoal, vocês vão se familiarizando e vão lembrando naturalmente de alguns nomes de glândulas, tá? Existem mais glândulas, porém essas aqui são as que mais se destacam nos nossos estudos, ok? Abaixo aqui, ó, nessa regiãozinha aqui da traqueia, nós temos a glândula tireoide, que também é bem importante, certo? Abaixo, eu já tinha falado para vocês, né, da glândula timo, lá naquela aulinha sobre o sistema imunológico. Lembra? Que fica ali abaixo do osso externo aqui do tórax, né? Aqui, que foi estudado na aula de sistema digestório, nós vimos também o pâncreas, beleza? As glândulas suprarrenais, que vai ter uma em cada rim, ok? E no caso do menino, temos o testículo, no homem, né? E nas mulheres temos os ovários, que também são glândulas, beleza? Glândulas essas que vão ser responsáveis ali pela produção dos gametas, ok? Isso a gente vai ver mais adiante
no caderno 2, se eu não me... caderno 4, desculpa. Final, né? Final do ano ali, no último bimestre, no caso, ok? É onde a gente vai estar ali encerrando os estudos sobre o corpo humano, beleza? Mas vocês podem já estar anotando, né? Ou simplesmente estudando mesmo, lendo, relendo essas glândulas aqui, e vocês vão notar que cada uma delas possui ali funções diferentes. A gente vai estar vendo algumas aqui, algumas funções e alguns hormônios. Segue! O que acontece, pessoal? Além da adrenalina, o nosso corpo ele vai conter outras substâncias também por regular o nosso corpo, certo? Por manter o nosso metabolismo, aquele conjunto de reações no nosso corpo, lembra? Esses mensageiros químicos são chamados de hormônios. Professor, a adrenalina é um hormônio? Sim, é um hormônio, mas não é o único hormônio. Nós produzimos vários hormônios para o nosso corpo, beleza? Essas glândulas, elas são órgãos, produzem essas substâncias químicas. Professor, quais substâncias? Os hormônios, ó. Tá aqui, ó. Certo? Os hormônios vão ser produzidos pelas glândulas. Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer coisa, pausem o vídeo e retornem, tá? Seguindo a linha de raciocínio, o que acontece? As glândulas, elas são divididas, tá, pessoal, em dois tipos. Glândulas endócrinas, ó, endócrinas e exócrinas. Professor, calma aí, explica direito isso daí. Tudo bem, vamos lá, vem comigo, acompanha. Glândulas, pessoal, endócrinas. Toda vez que a gente fala endo, significa dentro de alguma coisa. Dentro, ok? Produzem os hormônios que são lançados na corrente sanguínea, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos. Na corrente sanguínea seria dentro do sangue, ok? Então, essas glândulas vão produzir hormônios que vão atuar, vão ser transportados pelo sangue. Um exemplo disso é a adrenalina. A adrenalina ela vai ser carregada, transportada pelo sangue, da mesma forma que o oxigênio, por exemplo, também é transportado pelo sangue. Tudo bem até aqui? Então, as glândulas exócrinas, por sua vez, exo, pessoal, significa fora. Se endo é dentro, exo é fora. Endócrinas, dentro do sangue. Exócrinas, fora do sangue, fora dessa corrente sanguínea, ok? São glândulas que vão produzir hormônios, né, substâncias, que vão ser lançadas fora do sangue. Professor, exemplo, glândulas sudoríparas. O suor não vai passar pelo sangue, ok? A saliva também, produzida ali pelas glândulas salivares, também vai ser ali transportada ali, vai ser lançada para fora, certo? Pela boca mesmo, não vai chegar ali a ser transportada pelo sangue. Assim como as lágrimas, por exemplo, beleza? Então, bem facinho, né? Glândulas endócrinas, os hormônios vão estar ali passando pelo sangue, como por exemplo a adrenalina. Professor, é o único exemplo? Não, existem mais, tá? Por enquanto, vocês podem estar apenas gravando essa informação. A adrenalina, então, seria um exemplo de hormônio produzido por uma glândula endócrina. E glândula exócrina, por exemplo, seriam as glândulas sudoríparas, que vão formar o suor, as glândulas salivares, que vão formar a saliva, e as glândulas lacrimais, que vão formar as lágrimas. Beleza? Bom, temos um outro exemplo aqui de glândula, e o nome dela é a hipófise, certo? Vamos dar uma olhadinha nela? Seguinte, pessoal, nós temos aqui novamente o encéfalo, lembra dele? Da aula lá de sistema nervoso, né? Cérebro, o cerebelo aqui embaixo, né? Responsável pelo equilíbrio, e o tronco encefálico mais aqui abaixo, ok? Então, o que acontece? Temos aqui o cérebro. Vamos lá, vamos puxar aqui a katana e vamos fazer um corte transversal. Atenção para o corte, 1, 2, 3 e vai! Vamos lá. Temos aqui, ó, fatiei aqui o cérebro. Vamos dar uma olhadinha por dentro do cérebro. O que acontece? Lembra do hipotálamo? Tá aqui, ó, o hipotálamo. Nós temos essa glândulazinha aqui, que é a glândula pituitária ou hipófise. Se a gente ampliar, ó, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Tá aqui, ó, ampliado, hipotálamo, certo? E aqui embaixo, a hipófise. Professor, por que tem dois nomes? Adenohipófise e neurohipófise. Ela é dividida em duas partezinhas, assim como, por exemplo, o cérebro também é dividido em lóbulo direito e esquerdo. Então, nós temos aqui os dois lados da hipófise. Vocês podem chamar apenas ela inteira como hipófise, mas lembrem que ela é dividida em duas partes, beleza? Adeno e neurohipófise.
Professor, precisa estar lembrando desses nomes? Não, basta lembrar de hipófise mesmo, ok? Saibam apenas que hipófise é essa parte ali da extremidade do hipotálamo, da pontazinha do hipotálamo, beleza? Quem mais que tem de informação aqui, professor? Bom, vamos lá, ó. Destaquei aqui, ó, a hipófise, certo? Pode ser visualizado aqui. Temos o cérebro aqui, o cerebelo, o tronco encefálico, bonitinho, né? Beleza. O que acontece? Um hormônio que a hipófise pode produzir é o ADH. Professor, ADH é isso mesmo, hormônio antidiurético, certo? Ó, H de hormônio, antidiurético, AD, ok? O que ele faz, esse hormônio, pessoal? Ele é responsável pelo controle hídrico do corpo. Como assim, professor? Ele é responsável, por exemplo, por a gente ficar ali um bom tempo sem fazer xixi, sem urinar, ok? Antidiurético, ou seja, contra a diurese ali, a vontade de fazer xixi. Se não fosse por esse hormônio, quando ele não está atuando, a gente faz xixi. Então, o que acontece? Basicamente, ele que manda o sinal para o nosso cérebro ali, para o nosso corpo, para dizer a hora que a gente deve ou não fazer xixi. Beleza? É ele que segura ali, ok? Professor, eu pensei que fosse a bexiga. Na verdade, pessoal, a bexiga vai armazenar a urina, certo? Só que a gente só vai ali urinar, a gente só vai fazer xixi, quando o nosso cérebro, a nossa hipófise, falar ali para o hormônio antidiurético, ó, dá uma pausazinha, vai tomar um cafezinho e deixa ele fazer um xixi, beleza? Deixa essa pessoa fazer um xixi, ok? O que mais? A hipófise também, pessoal, pode produzir um hormônio chamado de ocitocina. Professor, que nome bizarro é esse? Bom, ocitocina nada mais é do que um hormônio também, beleza? Lembra que eu falei que existem outros hormônios além da adrenalina? Pois é, a ocitocina ali é liberada pela hipófise também e produzida no hipotálamo, beleza? O que acontece? Ela vai atuar ali, por exemplo, na contração do útero ali da mamãe durante o parto, para fazer ali o parto, para ter o neném, ok? O que mais? Também vai aumentar ali a produção de ocitocina durante a amamentação e, por exemplo, durante o abraço. Seria um hormônio ali onde pode trazer ali um sentimento de prazer, de satisfação. Quando nós abraçamos alguém, por exemplo, aqui nessas duas imagens daqui de baixo, onde há o abraço, a gente amplifica, aumenta ali a produção de ocitocina, que é um sentimento bom, né, pessoal? Quando a gente abraça alguém, certo? Entendi, professor. Então, basicamente, os sentimentos eles podem estar relacionados ali com os hormônios totalmente, beleza? O que acontece? Os hormônios, na realidade, vão ter diferentes funções. Cada um vai agir de uma forma. Pode acelerar o metabolismo, pode diminuir o metabolismo. Há aqueles também que estimulam o desenvolvimento físico ou crescimento. Diversos fatores dos hormônios vão influenciar na produção de algum hormônio específico, ok? Dentre eles, a alimentação vai influenciar na produção de hormônios, repouso também, se a gente consegue repousar bastante ou pouco, o estresse, o medo, fatores genéticos, medicamentos, tudo isso vai influenciar na produção de hormônios, beleza? E os hormônios, sim, de fato, eles estão relacionados com o nosso humor. A gente pode ter dias onde a gente se sente mais triste, com raiva, certo? Feliz, com mais energia ou menos, mais cansaço, tudo isso pode sim estar relacionado com a nossa produção hormonal, tá, pessoal? Beleza. Melatonina, aí outro exemplo de hormônio também. Olha que legal, ó. O ciclo diário de sono ocorre pela ação da melatonina. É ela, por exemplo, que vai controlar o nosso sono, veja só. Liberada pela glândula pineal, essa que vai estar localizada no cérebro também, tá? Vocês podem estar voltando para aquele quadrinho, tá? Aquele slide onde tem um quadrinho mostrando as glândulas, que vai estar lá a glândula pineal, beleza? A melatonina, então, ela é o hormônio do sono, veja só. Então, quando o sol se põe, os olhos enviam estímulos ao cérebro e aumenta essa produção de melatonina. A gente começa a sentir sono, beleza? Então, a escuridão do dia ali vai ser responsável pela produção de melatonina, veja só. Por sua vez, quando o sol nasce, a liberação de melatonina diminui, então a gente vai sentir menos sono. Logo, a gente vai acordar, afinal de contas a gente dormiu ali por uma quantidade de horas ali, certo?
Uma coisa que hoje em dia influencia bastante na perda de sono, veja só, das pessoas como um todo, é o uso de celular na cama antes de deitar. Por quê? Porque o celular ele emite luz, pessoal. Então não é recomendado ficar muito tempo ali com o celular antes de dormir, beleza? Porque isso pode alterar ali as horas de sono, pode dar insônia, por exemplo. A gente pode ficar ali sem produzir melatonina, demora mais, certo? Por quê? Porque a gente está recebendo estímulos nos nossos olhos pela luz do celular, no caso, certo? Então pode estar de noite, mas se a gente está ali com o celular ali grudado na cara, a gente vai sim, de fato, ficar com insônia. A gente vai levar mais tempo para pegar no sono, beleza? Faz sentido, né? Claro que faz. E vamos falar agora um pouco sobre um negócio que eu falei lá naquela aula de alimentação, não sei se vocês se recordam, sobre diabetes. Caso vocês queiram pausar o vídeo para dar uma lida, certo? Basicamente fala sobre a questão da insulina. Lembra do pâncreas? Lembra dele? Lembra de mim? O que acontece? O pâncreas ele vai estar fazendo parte ali lá do sistema digestório. Lembra dele? O que acontece? O pâncreas ele é uma glândula que a gente chama de glândula mista. Por quê? Porque ele vai tanto ser uma glândula endócrina como exócrina, veja só. No caso da parte de função dele como glândula endócrina, ele vai produzir esses dois hormônios que eu já citei para vocês, né? Que é a insulina e o glucagon, que são responsáveis ali pela glicose no sangue, o controle ali de glicose no sangue, de açúcar no sangue. Então existem basicamente, pessoal, dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O que acontece? No caso do tipo 1, geralmente aparece na infância ou na adolescência, tá? No 2, geralmente ali na maioria dos casos em pessoas acima de 40 anos. Em ambos os tipos ocorre um aumento de níveis de açúcar no sangue. O que acontece? A insulina não dá conta, pessoal. Então, tem pessoas ali diabéticas que precisam estar injetando, assim como essa menina está injetando na barriga ali, ó, a insulina. Por quê? Porque o corpinho dela provavelmente não consegue produzir insulina o suficiente ali para controlar o açúcar no sangue dela. Essas pessoas precisam constantemente, tá? De tempos em tempos, né? Às vezes de 3 em 3 horas, se eu não me engano, tá? Injetando a insulina no corpo delas, beleza? Certo, e no tipo 2 ali é produzida essa insulina também de forma, mas não consegue agir totalmente, na verdade, ela não age de forma satisfatória, beleza? O tipo 1 basicamente seria genético, certo? Essa diabetes. No caso do tipo 2 ali, no caso seria pela questão da dieta. Pessoas que ingerem muito doce, por exemplo. Beleza? E isso pode ser um problema. Porque o aumento de doce, o aumento ali do consumo ali de doce, na verdade, pode levar a pessoa a ter diabetes. Certo? Agora, só para fechar aqui, uns exercíciozinhos. Qual que é a causa provável do expressivo aumento da diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes? Bom, basicamente, para acelerar um pouquinho aqui, ó, esse tipo de diabetes vem sendo associada à obesidade tipo 2, tá? Ou aos maus hábitos alimentares e também ao sedentarismo, ou seja, não praticar atividades físicas. Letra B, como explicar o aumento de crianças obesas e com sobrepeso? Bom, aumento do consumo de produtos industrializados, fast food, por exemplo, né? Pela população no geral, tá, pessoal? Não só crianças, né? Adultos também. E o sedentarismo, né? E, para fechar a letra C, como se pode prevenir o diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes? Basicamente, a base de bons hábitos alimentares, né? Comendo frutas, verduras e tudo mais, controlando ali a alimentação e praticando atividades físicas, beleza? Bom, temos mais umas outras informaçõezinhas aqui, tá? Sobre o hormônio do crescimento. Lembra que eu falei, ó, tem vários hormônios, certo? Um deles é o do crescimento, ou também chamado de hormônio GH, ou hormônio somatotrófico. O que acontece? Ele também é produzido na hipófise e é fundamental para proporcionar o crescimento físico. Vocês, por exemplo, estão ali em fase de crescimento, né? Ó, isso vai acontecer ali desde os primeiros dias de vida até por volta ali dos 18 anos nas meninas e 21 nos meninos, tá? Isso é uma média, pessoal. Isso pode variar de pessoa para pessoa, tá?
Esse hormônio ele promove o alongamento dos ossos e o desenvolvimento da massa muscular, certo? Então, basicamente, seus picos de produção ocorrem no período noturno, durante o sono. Então, durmam, pessoal. Dormir ajuda a crescer, veja só. E fica aqui a minha recomendação, caso vocês ainda não tenham assistido a esse clássico, procurem. Vale muito a pena, é muito divertido esse desenho do Space Jam, o jogo do século, que eu adorava quando criança. Beleza? Então, o hormônio do crescimento está relacionado com o sono. Quanto mais dormimos, mais produzimos esse hormônio. E, claro, está relacionado com outros fatores também, como alimentação e genética, porém, o hormônio ali do crescimento a gente vai estar produzindo mais também no sono, durante a nosso momento de dormir mesmo, beleza? E a puberdade, no caso, já é um pouquinho mais específico, tá? Existem outras informações. O que acontece? Nas meninas, por exemplo, tem o aparecimento de espinhas no rosto, também pode ter nos meninos, e claro, isso pode variar, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, tem um quadrinho com várias informaçõezinhas aqui, tá? Recomendo que vocês pausem e anotem, tá? Nas meninas, então, também vai ter desenvolvimento dos seios, o corpo ganha formas mais arredondadas, há o surgimento de pelos nas axilas, certo? Nos órgãos genitais também, o suor se modifica, então isso são transformações que o nosso corpo vai passando de acordo com a nossa idade, beleza? Então, ocorre também o amadurecimento dos óvulos e a primeira menstruação. No caso dos meninos, há o aparecimento de espinhas também, crescimentos de pelos também, nos órgãos genitais, nas axilas, no peito, no rosto, nas pernas, nos braços, a própria barba também, que a gente começa a ter ali, né? Geralmente começa com um bigodinho, né? O suor ele vai se modificar também, vai ficar um odor mais acentuado. Isso é normal, pessoal, isso é natural, ok? A voz se altera, ela torna-se mais grave com o passar do tempo, ok? E isso também vai variar de pessoa para pessoa, certo? Existem ali pessoas que vão ficando com a voz mais grave, outras nem tanto. Isso tanto para meninos quanto para meninas também, tá? O cabelo ele pode ficar mais oleoso ou com caspa. Enfim, pessoal, essa é só uma tabelinha com apenas alguns exemplos do que acontece com o nosso corpo durante a puberdade, que vai ocorrer ali em torno de 11 a 14 anos, mais ou menos ali em diante, vai ocorrendo essas mudanças no nosso corpo. É natural isso, ok? Vocês ainda vão passar ou também já estão começando a passar isso, né? Mas a tendência natural das coisas é passar por isso cedo ou tarde, e isso vai mudar ali de pessoa para pessoa, ok? O que mais? E adivinha? Deveres. Vou estar deixando para vocês aqui, pessoal. Vai estar lá no Google Classroom, beleza? Então, qualquer coisa pausem o vídeo, mas vai estar lá no Google Classroom para vocês acessarem esses deverezinhos que eu vou estar deixando para vocês aqui. Então, 1, 2, 3 questõezinhas, beleza? Tem mais? Tem mais aqui, ó. 4 questões, beleza? Lembrando, por gentileza, enviem para o meu e-mail ou para o Google Classroom, o que vocês acharem melhor. Tranquilo, pessoal? Se gostou da aula, então, dá um joinha, dá um like. Eu espero que tenham gostado, certo? É uma aula mais ali a título de curiosidade, para vocês saberem ali como que funcionam ali as glândulas, os hormônios, ok? E é isso, galera. Espero que vocês tenham uma ótima semana e vou nessa. Valeu! Fui! Tchau! Até a próxima aula!